Então, para esclarecer, mesmo porque a gente está numa época mais complicada aí, e esclarecer as nossas dúvidas, eu estou recebendo o Dr. José Roberto Megda Filho, pneumologista. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Claudete, ao programa. Agradeço mais uma vez o convite. Eu aqui fico feliz com a sua presença aqui, que vai explicar tudinho para o nosso público. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar também agora através do WhatsApp 9 13 26 22. Quando tem na frente da gente assim, a gente não decora, né? Quando tem que decorar, decora. 12 9 97 13 26 22. Agora, é a mesma coisa bronquite e asma, doutor? Essa é a principal pergunta que todo mundo faz. Lógico. Então tem uma diferença muito grande, né? Apesar de ter sintomas parecidos, tosse, chiado no peito e falta de ar, a asma é uma doença crônica, não tem cura. Bronquite, geralmente, quando a gente entra em contato com vírus, poeira, alergia, a gente pode ter uma crise meio que pontual de bronquite. Mas quem tem 2, 3, 4 crises por semestre ou por ano, você tem que começar a pensar em asma, não em bronquite. Então, bronquite, são coisas diferentes. São coisas diferentes. Bronquite eu vou no pronto-socorro, eu tratei e resolveu. Eu curei da doença. Não asma quer dizer que eu vou ter outras crises. Isso, não quer dizer. Posso ter, mas... Pode ter, mas às vezes é 1, 2 na vida inteira. Agora, se você tem 2, 3 crises por ano, isso a gente já começa a pensar em asma. Então, asma é uma doença crônica, como hipertensão, diabetes, tem que fazer o tratamento continuamente. Mas os sintomas são iguais da bronquite e da asma? E a bronquiolite, o que é? A bronquiolite é uma inflamação dos pequenas vias aéreas, do bronquíolo. Então, bronquite, inflamação do brônquio, uma via aérea maior, de maior calibre, mais grossa. Bronquiolite nas vias aéreas menores. Bronquiolite geralmente acomete muito mais criança, né? No começo da idade, nos primeiros meses de vida, faz uma inflamaçãozinha dos brônquios porque eles são bem pequenininhos, então chama bronquiolite. Mas pode ser de causa alérgica, viral, inflamatória, pode curar logo em seguida ou pode também evoluir para uma doença crônica e chama bronquiolite crônica, que o paciente vai ter pro resto da vida. Mas vai continuar sendo bronquiolite, bronquiolite, porque ela ataca de forma diferente. Nós temos perguntas já, eu vou começar com as perguntas então, pode ser, antes sim. das nossas imagens. Vamos lá, pode colocar no ar, porque assim dá tempo de responder todo o público, porque o público anda meio bravo comigo que não dá tempo de responder tudo, então vamos começar logo. É o Roberley Belotto. Boa tarde, Claudete, boa tarde, doutor. Tenho bronquite asmática desde criança. Hoje, com quase 52 anos, quase não tenho crise, mas quando ataca é terrível. Tenho que fazer nebulização com soro fisiológico e medicamento, né? Alivia a crise em poucos minutos, mas aí tem que ficar fazendo, né? Não tem cura mesmo? Ele é de Ibirá, São Paulo. Um abraço, Roberley, abraço todo mundo de Ibirá. Então, já começando aqui no termo bronquite asmática. A gente não usa mais esse termo. Porque asma. É asma, isso. Bronquite é uma coisa, asma é outra. Então, é a asma que você tem, provavelmente. E, Roberley, como você tem uma doença crônica, você tem que tratar essa doença continuamente. Você tratar só em crises, isso mostra que provavelmente seu pulmão ainda está inflamado. É a mesma coisa de eu ter uma pressão alta e tomar remédio só quando eu tenho a pressão alta. Isso não pode. Você tem que tomar o remédio para evitar que ela aumente. Toma para sempre. Para sempre. Então, bronquite, a asma, que é o que você tem que usar uma medicação, dose baixa, todos os dias. Se por um acaso você tiver crise, você trata a crise também. Mas você tem que usar um remédio contínuo, sim. Você está fazendo o tratamento errado. Contínuo. Contínuo, todo dia. Ah, eu tô ótimo, tô correndo a São Silvestre, maratona. Tem que continuar usando, tratando a Deus asma. queira, viu? Toma direitinho aí, Roberley. Não só em crise. Tá bom. Vamos ver aí, a próxima é a Joyce. Oi, Joyce, lindona. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, doutor. Eu tenho uma filha de 5 anos e sempre quando fica gripada, vem uma tosse que não tem fim. Sempre tem que tomar antibiótico para melhorar. Da última vez o médico disse que poderia ser um começo de bronquite. Queria saber como saber, né? Ela queria saber o que ela faz para descobrir se é bronquite mesmo. Tem algum exame que se faça para saber? A Joyce é de Jaguariúna, terra do rodeio, São Paulo. Ô, Joyce, um abraço para você, Joyce. Então, o quadro da sua filha parece muito mais asma mesmo, não bronquite. Porque lembra, bronquite teve uma crise, outra crise. Agora a sua filha não está tendo crises frequentes de tosse, tem que ir no pronto-socorro, tem que tomar antibiótico, provavelmente ela tem asma. Como que eu descubro se tem asma? Existe um exame que chama espirometria, que é uma prova de função pulmonar. A pessoa vai soltar o ar e quando tem asma, que é a doença crônica, tem uma dificuldade de soltar e o exame vê isso. Quando vem positivo, aí confirma o diagnóstico de asma. Como é que chama? Chama espirometria ou prova de função pulmonar. Espirometria. Isso. Se você esquecer, falar aquele exame que é
Parecido com bafômetro. Isso, é o exame do sopro. Solta o ar e vai soltar. Solta o ar e já é vai dar indolor, certo. inclusive crianças de 5 anos conseguem fazer o exame. Tá. A partir dos 5? Pode? Geralmente 5 anos, Já 6 consegue. anos já consegue fazer. Doutor, uma dúvida aqui. A asma é hereditária? Tem algum fator genético nessa história? Tem. Geralmente, tem um fator genético, então se eu tenho asma, meus filhos têm o maior risco de ter asma, parentes de primeiro grau, porque tem certas moléculas, certos genes que a gente passa para os nossos filhos e inflama as vias respiratórias. Então, realmente tem esse componente. E, inclusive, é importante na história clínica. Se você tem asma e o seu filho está tossindo, a probabilidade dele ter asma é maior. Tá certo, já tem que ficar de olho nisso, né? Sim. Cecília, boa tarde, Claudete. Oi, Cecília. Meu bebê tem 7 meses e teve bronquiolite quando tinha 4 meses. Agora começou a fungar e a tossir com secreção do mesmo jeito quando teve bronquiolite. O que posso fazer quando isso acontecer para ajudar a amenizar, né? Porque ele fica cansado. A Cecília é de Ribeirão das Neves, lá das Minas Gerais. Um beijo, Cecília, para você. Isso aí, Cecília, obrigado pela pergunta. Então foi o que a gente comentou. Bronquiolite é uma doença que geralmente acomete mais os bebês, né? Porque nessa idade é difícil a gente fazer o diagnóstico de asma, então a gente acaba chamando de bronquiolite. Como ele está tendo crise, ele está voltando com a doença, geralmente o tratamento em bebê é com inalação. Lógico, eu não vou passar aqui a dose da inalação porque eu não sei qual que é o tamanho do seu bebezinho, mas o seu pediatra com certeza ele vai orientar. E por que tem que usar inalação? Porque as medicações para as vias respiratórias, tanto bronquite, asma e bronquite, se a gente toma um comprimido, a medicação não vai chegar lá no fundo do pulmão. Então tem que fazer ou por bombinha, né, que eu trouxe um exemplo, logo vou mostrar para vocês, ou por via inalatória. Em bebezinho, preferencial, inalação. Nossa, eu estou descobrindo tantas coisas boas a respeito de inalação essa semana. Não é? Inalação é muito bom. É. Inclusive, uma das dúvidas é, eu posso fazer inalação com soro fisiológico? Pode e deve fazer à vontade. O soro fisiológico, quando a gente faz inalação, ela lubrifica tanto as vias respiratórias do nariz, garganta, brônquios. Nesse tempo que vai começar a ficar seco e frio, é fundamental fazer inalação. E nós descobrimos aqui que até para as cordas vocais, então é bom fazer. Deixa eu ver a bombinha, doutor, pode explicar? A gente já volta ali nas perguntas. Certo, então aqui é a principal forma de tratar os quadros de asma. Por quê? Porque é uma medicação que vai jogar o remédio para dentro do meu pulmão. Se eu tomo comprimido, não vai chegar lá. Essa bombinha, né, é uma das formas de tratamento. Então tem muitos mitos na bombinha. A bombinha mata, a bombinha engorda, a bombinha faz mal para o coração. Isso é tudo mito. Então eu vou aproveitar até a oportunidade, se você me permitir, que eu vou ensinar como usar a bombinha. Por favor. Porque se o paciente tem uma bombinha muito bem prescrita e não usa certo, consequentemente não vai fazer o efeito. Tem bombinhas boas e bombinhas ruins no mercado? Atualmente, sim, tem melhores, mas todas as bombinhas são boas. Funcionam. Funcionam. Então o que a gente tem que fazer? Ela tem um gás aqui dentro, então tem que primeiramente agitar para deixar o remédio bem difundido. Ela já vem com o remédio? Ela já vem com o remédio. Então eu vou soltar o ar, tá? Porque se eu solto o ar, eu vou conseguir puxar mais ar pro meu pulmão. Então eu vou soltar o ar, aí eu vou apertar a bombinha e puxar o ar junto, que essa é a principal forma da pessoa errar. Ela aperta a bombinha, ó, e não puxa o ar. Consequentemente, esse ar não entra. Então tem que chacoalhar, soltar o ar e puxar. Aí eu prendo o ar e conto até 10. 10. Por quê? Se eu aperto e solto a bombinha logo em seguida, o remédio não vai fazer o efeito dentro do pulmão. Então é importante eu prender para essa medicação ficar mais tempo parado no meu pulmão. Prender a respiração. Isso, prender a respiração e, consequentemente, fazer mais efeito no meu tratamento. E basta uma bombadinha? Depende da bombinha. Essa aqui, geralmente em adulta, a gente usa duas bombadinhas de manhã e 2 bombadinhas à noite. Mesmo não sentindo nada? Isso. Quando você tem asma, você tem que tratar continuamente, mesmo não sentindo nada. Então, o paciente usa uma de manhã e uma à noite e, por motivo, ele teve alguma crise, ele pode usar a bombinha mais vezes durante o dia. Que é o caso que o Roderley falou. Tá certo. E quanto à telespectadora anterior, não é a Yolanda que está aí com a sua pergunta anterior, inalação é o recomendado, mas ela tem que saber a dose certinha. Isso. Conversando. E se ela fizer só com soro, pode fazer também. Não faz mal nenhum. Tá. Não faz mal nenhum. Tá bom. Eu já volto, então vamos deixar a pergunta da Yolanda aí no ar. A Yolanda é
Yolanda Santos, do Rio de Janeiro. Boa tarde, Olá. Ah, ela faz um... Olha, a equipe vai adorar, Yolanda. Boa tarde, equipe Santa Receita. Boa tarde! Boa tarde, doutor. Boa tarde. Confirme-me, por favor. É verdade que quem tem refluxo, o refluxo pode ocasionar asma? Nós vamos saber já. Eu já sei que sim, porque ele fez assim. Mas nós vamos saber por quê daqui a pouquinho, tá bom? Eu já volto aí. E já vou passar logo a pergunta aqui pro doutor. Você que está assistindo o nosso programa, pode também mandar a sua pergunta no 12 997 13 26 22. E o que dizer para Yolanda, então? Hein, doutor? É uma boa pergunta, Yolanda. Inclusive, isso daí está sendo um tema de discussão no meio médico. Quando a gente tem asma, a gente tem uma inflamação dos brônquios, né? Isso que acontece na asma. E se a gente tem um refluxo que não está controlado, esse refluxo ele pode entrar nas minhas vias respiratórias e o refluxo geralmente ele é muito ácido e pode inflamar. Então, sim, o refluxo ele não é só uma causa que pode levar a asma, mas quando a gente tem refluxo e asma, é muito difícil de tratar a asma se não tratar o refluxo. Então, tratar o refluxo é fundamental e parabéns pela pergunta. Legal que pôde esclarecer tanta gente, né? Obrigada, Yolanda. Aí a Nayara. Boa tarde, Claudete. O ar-condicionado piora para quem tem asma. A Nayara é da Serra dos Carajás, lá no Pará. Bom, para mim, ar-condicionado é um veneno. Não gosto. Eu acho que ele faz mal para tudo. Oi, Nayara. Ótima pergunta também. Então, qual que é o problema do ar-condicionado? Às vezes as pessoas pensam que o ar-condicionado, o problema é deixar frio. Não é. O ar-condicionado, para refrescar o ambiente, ele resseca o ambiente. E aí que está o problema. Quando eu vou respirar um ar ressecado, as minhas vias respiratórias, que já estão inflamadas, que acontece na asma, elas vão diminuir a produção do muco. Consequentemente, vai ficar mais inflamada. Se eu entro em contato com o vírus, o muco protege. Se eu tenho menos muco, o vírus entra mais facilmente. Então, quem usa ar-condicionado e tem asma, tem que ficar sempre atento e deixar sempre bem lubrificadas as vias respiratórias. Como? Usando umidificador, fazendo inalação com soro fisiológico, tomando bastante água. Então, o ar-condicionado realmente é um perigo para quem tem asma. E para outras coisitas também. Para outras doenças respiratórias, para tudo. Né? Para sinusite. Para conjuntivite alérgica. Ó, tudo que é it, isso eu aprendi há muito tempo com o médico. Final it quer dizer inflamação, né, doutor? Isso aí. Então, por isso, conjuntivite, celulite, que é uma inflamação que a mulher conhece bem, e todas as outras, né? Faringite, tudo que é it é uma inflamação. E olha quantos ites o ar-condicionado provoca aí, né? Vamos à próxima pergunta. Aldaísa. Boa tarde, Claudete, adoro seu programa. Obrigada, Aldaísa. Queria saber do doutor se quem tem essas doenças respiratórias pode ter contato com animais. Obrigado. O gato, coitado, né? Tão condenado por isso. Será que é verdade? Duro que é verdade. A maioria das pessoas... Mas o cachorro também, não? Também. Também? É que assim, a maioria das pessoas que tem asma, a asma é de fundo alérgico. Então, se eu tenho alergia ao pelo do gato, ao pelo do cachorro, se eu entro em contato, eu posso ter uma crise de asma. Então, não é todo mundo que tem essa alergia. Como que você tem que saber? Faz teste alérgico. Então, eu tenho muitos pacientes que têm asma e têm cachorro e não piora a asma, porque ele não é alérgico. Aí eu libero. Agora, infelizmente, quando tem asma e tem alergia ao cachorro, jamais eu vou falar para dar o cachorro fazer alguma coisa do tipo. Mas, no mínimo, dormir com o cachorro no mesmo ambiente, não pode. Tem que evitar, senão o pulmão não vai desinflamar nunca. Se é de fundo alérgico, então a poeira, o ácaro, gente que não troca travesseiro há meses ou há anos, ou levou quando casou e está até hoje com ele, isso também é perigoso. Também é perigoso. A principal causa de alergia para a asma é o ácaro. E o lugar que o ácaro gosta de viver é no travesseiro. Por quê? Porque a gente produz, quando a gente vai dormir, sai a nossa pele e o ácaro se alimenta daquilo. Então tem relatos que até 2 quilos do nosso travesseiro são ácaros mortos. Isso dá muita alergia. Você imagina, você vai dormir 8 horas em cima do travesseiro com ácaro. Nossa. Eu achei interessante você falar do travesseiro, que eu realmente tive um travesseiro do 0 aos quase 30 anos. Vixe, doutor. Era meu xodó, mas aí eu perdi, ainda bem, né? Perdeu o travesseiro? Perdi. Foi a primeira grande perda da minha vida.
Mas não tem coisas assim que a gente para pra pensar depois, né? Que nem garrafa térmica, é uma coisa que eu acho que as pessoas também pensam que é de estimação, né? Tem aquela garrafa térmica há 20 anos, mas pelo amor de Deus, não pode quebrar essa de jeito nenhum. O travesseiro é uma dessas coisas. E uma vez me disseram que depois de 2 anos, metade travesseiro é cocô de ácaro. É ácaro, você teria que trocar. Metade ácaro, metade cocô de ácaro. Então tem que trocar o travesseiro. Ainda bem que você perdeu o seu, né, doutor? Agora tem um videozinho aí pra gente. Vamos ver. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta para o Dr. José Roberto. Eu tenho enfisema grave e eu queria saber se a asma pode ter alguma ligação com a minha doença. Meu nome é Adeli Camargo. Muito obrigada. Boa tarde. A Annelise é linda, obrigada. Que bom que você mandou aí a pergunta. E eu vi que ela tá usando, como é que chama isso para ajudar a respirar? Isso é catéter de oxigênio, né? Provavelmente ela usa esse catéter de oxigênio porque ela tem um enfisema grave, igual ela comentou, né? Então, assim... Enfisema é um problema no pulmão. No pulmão relacionado, na maioria das vezes, ao cigarro. Tá. É diferente de asma. Mas existem pessoas que na infância tiveram ou apresentaram asma e fumaram por algum motivo. Então, na idade adulta, a predisposição a ter um enfisema é maior nesses pacientes que têm asma. Então, existe sim a possibilidade de ter as duas doenças. E geralmente, quando o paciente tem asma e enfisema, a doença pulmonar é pior, porque tem duas doenças diferentes, mas que vai agir da mesma forma, piorando a troca gasosa, dando mais falta de ar, dando mais secreção. Então, pode acontecer essa relação sim. Pode? Pode. E tem alguma orientação para ela? Não fume jamais. Agora, se você tiver asma, aí que não pode fumar mesmo. De jeito nenhum? Não, porque o seu pulmão, o risco de ter enfisema é muito maior do que pessoas que não têm asma. Tá. Agora, doutor, a asma, ela pode se apresentar em qualquer fase da minha vida? Ou desde pequena eu vou saber que eu sou asmática e vou ter asma para sempre? Ótima pergunta. Então, assim, a maioria das pessoas, elas começam com asma na idade da infância, quando é criança. Só que existe asma com início tardio, que é assim que a gente fala, asma de início tardio. O que leva uma asma de início tardio? Quando a gente fuma, quando a gente tem um refluxo, que ela comentou já, quando a gente tem alguma exposição importante. E então, aí pode ser a qualquer altura da vida? Aí pode ser em qualquer altura, inclusive 80, 90 anos. Que isso? Você pode abrir um quadro de asma. E o diagnóstico fica mais difícil, porque o paciente, ele interpreta assim: eu nunca tive asma, asma é uma doença da criança, então eu não estou tendo asma. Aí não procura um médico especialista. Sim. Acaba indo em pronto-socorro, às vezes tem diagnóstico de pneumonia, diagnóstico de bronquite, mas na verdade ele só vai melhorar quando tratar como asma. Então, e existe tratamento contínuo, contínuo, né? Que isso nós já aprendemos aqui. Cilei Helena Verli pergunta, boa tarde para você também, Cilei. Tenho muitas crises de rinite. Com elas, ela sente dificuldade na respiração, né, da rinite. Isso também pode provocar asma? Uma rinite provoca ou vira asma? Na verdade, a rinite é uma inflamação do rino, do nariz. A maioria das rinites são alérgicas. E eu posso ter alergia aqui no nariz e lá nos brônquios, que aí a gente chama de asma, que é a inflamação dos brônquios. A relação é direta. 80% dos pacientes que têm asma, eles também têm rinite. Só que não acontece assim, eu tenho rinite, ela vai se transformar em asma. Não, você tem um fator alérgico que pode ter as duas doenças juntos. Mas a rinite não transforma em asma. Para controlar a asma, você tem que controlar bem a rinite. Porque se eu tenho rinite, eu vou respirar mais com dificuldade pelo nariz e eu vou respirar pela boca. E qual que é o grande problema disso? Perigo de pegar mais vírus? É que, na verdade, o nosso nariz ele funciona como um filtro. Tá. Então, ele filtra o ar, ele tem os cílios que captam as bactérias e os vírus e ele aquece o ar. Quando eu respiro pela boca, isso eu vou perder. Então, o ar que chega no meu pulmão tem mais vírus, mais alérgeno e está mais frio. Aumenta com isso o risco de ter crise de asma. Então as mães devem ficar de olho, porque tem muita criança que respira só pela boca à noite. Isso, né? Geralmente quando criança tem aquele aumento da carne esponjosa, né, da carne esponjosa. Aí eu fecho o nariz e vai respirar pela boca. Como que eu posso ver isso? Vendo dormindo diretamente ou quando a criança acorda babando muito no travesseiro. Isso é um sinal que a criança está dormindo com a boca aberta. Tem que tratar, então... Tem que tratar o nariz. O nariz para poder respirar assim. Bom, eu queria que você fechasse esse assunto hoje com a gente, explicando aí para as pessoas e falando o que fazer, então, com a asma. Descobrimos muitas coisas hoje. E eu quero saber se realmente é verdade que essa é a época em que ela mais ataca, outono e inverno, é? Sim. Por que ataca mais no outono e inverno? Porque a chuva geralmente é menor, fica mais frio, a gente fica mais próximo de ambientes fechados, ou seja, passa mais facilmente o vírus para outra pessoa. E quando o ar fica mais seco, diminui a produção de muco, entra mais alérgeno, entra mais vírus, dá mais crise de asma. Tá. Então, a asma é uma doença que o paciente tem que entender que é uma doença crônica.
Infelizmente não tem cura, não existe, eu curei de asma. Você pode estar controlado e esse controle, ele pode acontecer até mesmo sem remédio, o que dá a falsa impressão que está curado. Mas não, você pode ter uma crise, a sua crise pode ser grave, inclusive você pode morrer. No Brasil, de 3 a 5 pessoas morrem de asma ainda, por dia. Muita Por gente, dia? por dia, de 3 a 5 pessoas por dia morrem de asma. Porque ela interpreta que é uma doença bronquite que só vai tratar no pronto-socorro. Às vezes a gente está longe do pronto-socorro. Até chegar no pronto-socorro, a crise foi tão grave, caiu o oxigênio, você morreu. Então vamos tratar, vamos usar medicação. Entende que é uma doença crônica. Quando você tem diabetes, problema da tireoide e hipertensão, você não toma remédio todo dia, com a asma tem que ser do mesmo jeito. Tratar o tempo todo, tomar remédio todo dia. O tratamento é esse? É esse aí. Com bombinha, trata muito bem e pode ter uma vida normal. Eu tenho um paciente asmático que faz maratona, ultramaratona de 150 quilômetros. Nossa. Inclusive, ele teve recentemente na África do Sul. Olha que bacana. E correu porque usa o tratamento. E durante todo o tempo. Durante todo o tempo. Não só nas crises, né? Isso aí. Eu gosto muito dele. Ele nem sabe o quanto eu gosto dele, porque é difícil. Porque eu digo assim, que tem bons médicos, médicos bons para televisão e bons médicos que fazem as duas coisas. Você é um desses casos, né? Explica direitinho, a pessoa entende que está explicando e é um bom médico. Eu agradeço. Então, eu queria que você conhecesse o doutor. Ó, é 12, é Taubaté? Taubaté. Errei? Taubaté, 3632-6408, tá bom? 3632-6408. Mas tem o Instagram também, você disse que tem artigos lá, né, doutor? Eu tenho o Instagram, tem meu Facebook, é José Roberto Megda Filho. Se você tem alguma dúvida, pode mandar no Facebook que eu sempre respondo. Eu tento manter uma interação com os meus seguidores. Bacana. E agradeço muito o convite do programa. Sou fã da Claudete, sou fã de todo mundo da produção. E sempre quando eu venho aqui, minhas redes sociais bombam. É mesmo, doutor. É porque você é bom, você esclarece bem as pessoas, isso é legal, né? Obrigado. Agora, o que eu não sabia é que esse danado tinha um travesseiro de estimação. Tinha. A grande perda dele foi um travesseiro, depois de 30 anos. Caramba, doutor, qual é o nome da sua mãe? Ivete, Sua esposa? Marina. Marina e Ivete, feliz Dia das Mães Opa, pra vocês, verdade. tá bom? Um Pra beijo você pra também. você.